Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus amados, ainda dentro daquela proposta, da ênfase na família, nesse mês de maio, eu quero falar hoje a você, filho, a você, filho. É lógico, meus irmãos, que o intuito é que a palavra alcance a todos. Contudo, nós já falamos aqui aos pais, na semana retrasada. Falamos aqui na semana passada para as mulheres virtuosas, as mães. E hoje, com a graça e a misericórdia do Senhor, falaremos aqui, ou meditaremos, refletiremos sobre você, filho, sobre os filhos. Amém, queridos? E faremos isso com base no seguinte tema. Presta atenção no nosso tema. Entendendo a correção de nossos pais. E eu quero, com esse tema, com a graça de Deus, mostrar o quê? A necessidade, irmãos, de sermos corrigidos pelos pais. E como que isso é feito, ou como que isso deve ser feito. Amém, queridos? E para falarmos sobre esse tema, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus 12. Nós vamos estar lendo aqui Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 11. Abre aí a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Diz assim, Hebreus, a partir do 12, a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos prostramos ante a Tua Majestade em oração, clamando, ó Deus, pela direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a ministração dessa palavra. Que essa palavra encontre, ó Deus, abrigo nos corações daqueles que estão ouvindo, em nossos corações. Fale conosco, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Perdoe nossos pecados, ó Deus, e tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. É a oração que nós te fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém, queridos? Pois bem, meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele traz uma exortação que argumenta conosco como filhos, e faz isso em dois aspectos, um espiritual e o outro físico. Dentro do aspecto espiritual, essa exortação trata-nos como filhos de Deus. E podemos perceber isso fazendo novamente a leitura do versículo 5 até o versículo 7, que dizem assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. No caso de Deus, filhos de Deus. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Pois bem, queridos, até aqui, nosso texto ele fala-nos então claramente sobre os filhos de Deus, uma argumentação nesse sentido, Somos aqui tratados ou vistos ou exortados como filhos de Deus. Contudo, presta atenção, o final do versículo 7, que diz assim:
Por que filho há a quem o pai não corrige? E a partir do versículo 9 até o versículo 10, temos uma outra argumentação. Uma argumentação agora sobre os filhos segundo a carne, ou seja, filhos de pais biológicos, de pais humanos. O versículo 9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco, aqueles os pais biológicos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Temos aqui então uma argumentação sobre os filhos de pais biológicos, segundo a carne. Mas, apesar dessa clara distinção entre esses dois aspectos, em relação ao fato, irmãos, de sermos filhos, uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é o fato de que, em ambos os casos, tanto como filhos de Deus, quanto como filhos de pais biológicos, podemos, presta atenção, podemos nos tornar filhos bastardos e não legítimos, ou seja, filhos que não são autênticos, filhos ilegíveis. E, meus irmãos, talvez ao me ouvir dizer isso você esteja se perguntando: mas pastor, como que isso é possível? De que forma que isso pode acontecer ou se caracterizar na vida de um filho, tornar-se um filho ilegítimo, um filho bastardo e não um filho genuíno? Como isso é possível? A resposta, meus irmãos, sabe qual é? Andando sem disciplina. Você prestou atenção? Andando sem disciplina. O versículo 8 do nosso texto diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Queridos, um filho genuíno, um filho legítimo, jamais deverá rejeitar ou desprezar a correção, tanto a de Deus quanto a de seus pais biológicos. Amém? O início do versículo 5 de nossa leitura diz exatamente isso que eu estou dizendo para você aqui. Olha só o que está escrito no versículo 5, o início aqui desse versículo. Olha só, o início do versículo 5 diz assim: filho meu, olha só, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes a correção do Senhor. E apesar do texto aqui, meus irmãos, falar especificamente de não desprezarmos a correção divina, porque está falando a correção do Senhor, então, apesar do texto tratar disso, está aqui especificamente nos alertando para não desprezarmos a correção divina como filhos de Deus. Com base no final do versículo 7, nós podemos afirmar o mesmo para a correção de nossos pais. Não podemos desprezá-las, pois ambos sempre irão nos corrigir a fim de nos disciplinar. O versículo 7 fala assim: por que filho há a quem o pai não corrige? Queridos, vocês que são filhos, filhas, vocês precisam entender, meus irmãos, que toda a correção de seus pais tem como objetivo discipliná-los. Amém? Contudo, esse ato, essa atitude, ainda que possa não parecer, presta atenção, ela vai além de simplesmente querer nos ensinar algo. Porque a correção, tanto de Deus quanto de nossos pais biológicos, fundamenta-se no mais puro ato de amor por você que é
filho. Amém? Fundamenta-se então toda a correção por parte dos nossos pais, tanto nosso pai divino quanto nossos pais biológicos, está fundamentada, está pautada em que, irmãos? No mais puro ato de amor. Amém? Olha o versículo 6. Ele diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Portanto, um pai que ama seu filho sempre irá corrigi-lo, sempre irá discipliná-lo. Amém, meus irmãos? E você, como filho, não pode desprezar esse ato de amor de seus pais. Amém? E por mais que seja difícil, presta atenção, suportarmos, meus irmãos, a correção, isso se faz necessário na vida de um filho genuíno, de um filho legítimo. Amém? E de fato, meus queridos, meus irmãos, podemos dizer que recebermos correção, ou recebermos a correção, não é nada fácil. Basta nós lermos aqui o versículo 11, para sabermos disso um pouco melhor. O versículo 11 do nosso texto diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, não parece ser de alegria, senão, olha só, de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Queridos, com base nesse versículo, podemos perceber que na maioria das vezes, de início, ou seja, em um primeiro momento, toda correção é vista como algo ruim. Contudo, esse tipo de pensamento, olha só, ocorrerá apenas de início. Porque a partir do momento que compreendermos melhor a correção, ela será para nós, os filhos, algo extremamente relevante. Pois bem, queridos, e como eu falei no início, a proposta da nossa reflexão nessa noite é exatamente essa: entendermos como filhos a correção de nossos pais. E eu creio, com base em tudo que já falamos até aqui, que você que me ouve e que é um filho ou uma filha, já tem entendido que, de fato, a correção ela é necessária, pois através dela somos disciplinados. Através dela, meus irmãos, nos tornamos filhos legítimos e desfrutamos do mais puro ato de amor de nossos pais, tanto nosso Pai divino quanto nossos pais biológicos. Amém? Contudo, uma coisa que eu gostaria que vocês, filhos, ainda entendessem em relação à correção de seus pais, é como que de fato nós somos corrigidos pelos nossos pais. E por que você e eu, por que nós precisamos entender essa questão? Para não pensarmos que nossos pais só nos corrigem com castigo, com açoites ou com penalidades, irmãos. Quando falamos, em correção, geralmente é isso que vem em nossa mente. De fato, essa é uma das formas de sermos corrigidos, e falaremos sobre ela, a questão da penalidade. Mas presta atenção, precisamos entender que existem outras formas pelas quais somos corrigidos por nossos pais, e nós muitas vezes as desconhecemos ou não as reconhecemos como forma de correção, mas elas são e precisamos entendê-las. Amém? E eu quero rapidamente apresentar a você, então, que está me ouvindo e que é filho e filha, 3 formas, meus irmãos. 3 formas pelas quais nós somos corrigidos por nossos pais, a fim de entendermos melhor essa questão da correção. Amém? Pois bem, meus amados, a primeira forma de sermos corrigidos por nossos pais é pela instrução. Amém?
pela instrução, isso mesmo que você ouviu. Todo pai que ama seu filho irá instruí-lo da melhor forma possível, a fim de evitar, meus irmãos, sabe o quê? Futuros desvios de conduta ou de caráter. Aliás, essa de fato é uma orientação de princípio, de fundamento bíblico para todos os pais: instruir seus filhos. Provérbios 22, meus amados, no versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pois bem, os pais têm a obrigação de orientarem, de instruírem seus filhos segundo a palavra do Senhor. Contudo, preste atenção, você que é filho, você que é filha, os filhos devem aceitar toda a instrução de seus pais e entenderem que elas, na verdade, tratam-se de base muito sólida para que nós, os filhos, evitemos os erros. Amém? Podemos dizer que as instruções são as correções antecipadas. Amém? Quando somos instruídos, nos antecipamos aos erros, aos desvios, às quedas. Portanto, é necessário, você que é filho, observar bem as instruções, os avisos de seus pais. Provérbios, meus irmãos, lá no capítulo 1, versículo 8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a disciplina de tua mãe. Queridos, temos aqui um princípio bíblico para nós, os filhos, executarmos. De fato, devemos ouvir as instruções de nossos pais. Sabe por quê? O mesmo Provérbios 22, que fizemos menção aqui já, lá no versículo 3, ele diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, ou seja, desvia-se do mal. Mas os simples, e simples aqui, irmãos, quer dizer os desavisados, os que ignoram o aviso, os que ignoram a instrução, os que não os consideram, esses são os simples. Os simples passam e sofrem a pena. Eu vou repetir o que diz esse provérbio 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Meus queridos, você que é filho, você que é filha, não desprezem os avisos, as instruções de seus pais, porque com certeza eles serão para vocês uma correção antecipada de uma possível queda. Amém? Lembrem-se e entendam que quando seus pais os instruem, eles estão lhes corrigindo antecipadamente, para que você não caia, para que você não se machuque, para que você não sofra a queda. Amém? Lembre-se disso. A segunda forma de sermos corrigidos por nossos pais, e que eu quero que você entenda, é de fato a punição, ou pela punição. Todos nós sabemos que é extremamente difícil aceitarmos, meus irmãos, qualquer tipo de punição. Mas esse método de correção é aplicado basicamente em todos os segmentos de uma sociedade. Para toda e qualquer infração será aplicada alguma penalidade, não é verdade? E não seria diferente no âmbito familiar, principalmente no que diz respeito à nossa formação ou à nossa educação como filhos. Muitas vezes, nós, os filhos, só iremos de fato codificarmos ou entendermos a mensagem, a instrução de nossos pais, sabe como? Sendo punidos por eles. Mas preste atenção, o que de fato significa essa expressão aqui, punição, ou essa palavra,
punição? Será que é sermos espancados? Será que punir um filho, você ser punido pelo seu pai, é você ser espancado, é você ser açoitado, como diz aqui o versículo 6 do nosso texto? Né? Aqui está escrito, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Será que você, pai, tem que espancar o seu filho, bater nele? Essa seria a punição, açoitar o seu filho. Queridos, açoite aqui está colocado de uma forma metafórica para designar um castigo, uma punição, sim, de fato. Contudo, preste atenção, essa punição, como eu falei, trata-se de um sentido figurado, metafórico. O que significa que tal punição não quer dizer literalmente açoite ou espancamento, mas sim, como eu já falei, penalidade, repreensão, sanções. Portanto, quando seu pai ou sua mãe penalizar você, repreendendo ou impondo algum tipo de sanção, lembre-se que eles estão te corrigindo. E lembre-se também que eles estão fazendo isso porque te amam, não porque querem o seu mal. Os filhos precisam ser punidos, precisam ser tolhidos com penalidades. Hoje nós vemos aí, meus irmãos, muitos filhos que não têm limite, que não respeitam seus pais, que não respeitam suas mães, que não respeitam os mais velhos, porque nunca foram penalizados pelos seus pais. E são filhos que, na maioria das vezes, são tão mimados, que independente do que eles façam, eles sempre vão receber aquilo que eles querem. Cuidado, pai, com esse tipo de educação. E você, filho, cuidado também. Lembre-se que nós, como filhos, nós precisamos, irmãos, olharmos para as orientações bíblicas. Um filho tem que ser punido. Você tem que dar limite para o seu filho. Você, pai, precisa estabelecer o limite para o seu filho. E você, filho, hoje estamos aqui especificamente falando para os filhos, você, filho, precisa aceitar os limites impostos pelo seu pai, as penalidades colocadas pelo seu pai. Ele faz isso porque ele te ama. Compreenda isso, entenda isso. Seu pai não impõe limite a você a fim de te penalizar, para te corrigir porque quer ver o seu mal. Ele faz isso porque ele te ama. Amém? Considere isso. Valorize isso. Valorize os seus pais. Valorize a oportunidade que você está tendo. Louve a Deus se você ainda tem um pai que impõe limite a você. Você que é filho. Valorize esse pai. Muitos não têm mais pai para impor limite nessa terra. E vivem livremente fazendo o que querem e pagando um alto preço por isso. Então, queridos, a punição no sentido de penalidade é necessária na vida de um filho e você, filho, precisa entender isso. Amém? Por fim, a terceira e última forma de sermos corrigidos por nossos pais, que eu quero que você entenda, é que somos corrigidos, irmãos, e aqui é algo fantástico. Nós somos corrigidos, sabe de que forma? Através da permissão. Pastor, isso mesmo. Permissão. Queridos, a permissividade, sem dúvida alguma, é uma forma pela qual nossos pais nos corrigirão. E para nós, os filhos, talvez essa seja a mais agradável forma de sermos corrigidos. Caramba, eu tenho um pai que deixa eu fazer tudo. Então essa talvez seja a forma mais agradável para você, filho. Aliás, faremos aqui o que bem entendermos, aquilo que nós quisermos, teremos a permissão dos pais para fazermos o que nós quisermos, agirmos da forma que quisermos. Contudo, presta atenção, para um pai e uma mãe que verdadeiramente ama seus filhos, essa será uma das mais dolorosas formas de corrigir os seus filhos. Isso porque os pais sabem que nem sempre aquilo que seus filhos querem deve ser concedido. Contudo, muitas vezes, por mais que doa a um pai ou uma mãe permitirem que seus filhos façam algo por saberem que aquilo não terminará bem, eles irão permitir.
para que nós, os filhos, aprendamos na prática que não deveríamos fazer tal coisa. Portanto, vocês, filhos, cuidado com aquilo que requerem de seus pais, com aquilo que vocês estão exigindo de seus pais, pois talvez de tanto vocês insistirem, eles em algum dia possa ser que acabem cedendo, e você irá aprender na prática que o melhor seria ter atentado para a vontade de seus pais e não para as suas próprias vontades. Meus irmãos, queridos, você que me ouve, filhos, filhas, a Bíblia é cheia de exemplos de pedidos que foram concedidos, mas que, no entanto, não acabaram bem. Você sabia disso? Você tem lido a sua Bíblia? Você sabia que a Bíblia está repleta de exemplos que não acabaram bem? A partir do momento que foi concedido algo que alguém exigia ou queria por parte dos seus pais, principalmente por parte de Deus, nosso Pai eterno, em 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 4 ao 22, né? Lá no Antigo Testamento, sabe o que o povo pediu a Deus? O povo pediu um rei, né? E mesmo contrariando a vontade do Pai, um Pai tão amoroso quanto Deus concedeu que aquele povo tivesse um rei. Os filhos de Deus estavam exigindo isso. Eles queriam um rei, pediram, encostaram seu Pai santo Deus na parede, querendo um rei. Olha só, 1 Samuel 8, a partir do versículo 4, diz assim, meus irmãos, não quero me alongar, mas preste atenção, olha só. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. O povo está dizendo: Samuel, todo mundo tem rei, todas as nações têm reis, e nós queremos reis. Porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez, sabe o quê? Recorreu ao Pai. Samuel olhou para o céu, foi a Deus, ao nosso Pai Celestial, olhar acerca dessa questão, acerca dos pedidos desses filhos, que exigiam de seu pai, que queriam um rei. O texto diz, irmãos, no versículo 6, que Samuel orou ao Senhor. E o que aconteceu? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e os outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Irmãos, Deus, como um Pai amoroso, concedeu ao povo de Israel que tivesse um rei, mas antes o advertiu, os explicou, mostrou para eles o que aconteceria recebendo esse rei. E o texto segue dizendo: e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e ceguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os pretextos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará os seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas,
dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados, de escravos, de empregados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Queridos, permissividade de Deus. No Antigo Testamento, o povo quis um rei. Deus mostrou para eles: olha, um rei vai fazer isso, 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 isso. Isso não é bom para vocês. Não será bom. E ainda assim, o povo insistiu em seu pedido e Deus concedeu-lhe como um pai amoroso. Ou seja, corrigiu aquele povo, porque se você for ler Samuel, em todo o restante do livro de Samuel, você vai ver o que aconteceu com o povo. Pagaram alto preço. Foram corrigidos por uma permissão de Deus, pela permissão do seu pai. Isso no Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vamos ver um filho pródigo que pede ao seu pai a parte de sua herança. Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 32. E seu pai faz o quê? Concede a ele o seu pedido. Mesmo sabendo que aquilo não seria o melhor para a sua vida, e mesmo tendo certeza que o seu pai o aconselhou de que isso não seria o melhor, como Deus fez, porque um pai ele sempre irá aconselhar o seu filho para que ele tome a melhor decisão. Ainda assim, aquele filho pródigo quis a sua herança e certamente foi, e queridos, desculpe da expressão, mas se estrepou, foi lá, ficou convivendo com animais, com porcos, comendo lavagem, e restou-lhe voltar para a casa do pai. E o pai amoroso o recebeu de braços abertos. Mas aquele filho aprendeu a lição. Aquele filho foi corrigido por uma permissividade do seu pai. Somos corrigidos por permissividade de nossos pais. Queridos, filho, filha, o que você tem exigido de seu pai, de sua mãe? É coisa legítima? É coisa que agrada a seu pai ou a sua mãe? Estejam atentos, meus irmãos, a essas questões, porque talvez, mesmo não querendo, eles serão obrigados a te corrigir, concedendo a você aquilo que você quer, aquilo que você exige, aquilo que você pede, mas que eles sabem, e como sabem, que no final isso não te fará bem. E o teu pai sabe, a tua mãe sabe o que é melhor para você. Então cuidado, essa é uma outra forma do seu pai te corrigir, dos pais nos corrigir. Como, pastor? Dando-nos aquilo que nós estamos pedindo. Então, antes de pedir algo ao teu pai, coloque na mão de Deus, veja se aquilo é legítimo, veja se seu pai e se sua mãe concordam com aquilo, se eles acham que aquilo será o melhor para você. Porque, como eu já falei, o seu pai e a sua mãe, eles querem o melhor para você, porque eles te amam. Nossos pais nos amam. Amém? Eu já falei demais e, portanto, eu quero concluir dizendo que a base fundamental de toda e qualquer correção por parte dos pais, queridos, está fundamentada no amor. Amém? Está fundamentada no amor. Portanto, é porque seu pai te ama que ele irá te corrigir. Não despreze essa correção. Não menospreze tamanho amor. Seja um filho legítimo. Seja um filho autêntico. E viva, caminhe, ande pautado em toda a instrução de seus pais. Pois é isso que fará de você um grande homem, uma grande mulher. Olhe para a correção
as orientações de Deus como seu Pai, mas também olhe, esteja atento às orientações, à correção de seus pais biológicos, porque eles te amam e querem fazer de vocês grandes homens e mulheres, pessoas que se destaquem positivamente em sua geração. Então estejam atentos à correção de seus pais. Amém? Que Deus os abençoe e vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra do Senhor e pedimos a Deus que o Senhor confirme em nossos corações, como filhos, aceitarmos, ó Deus, de bom grado todo e qualquer tipo de correção por parte dos nossos pais. Sejam através das instruções, que nós estejamos atentos a todas as instruções de nossos pais, seja através da penalidade, da punição, seja através, ó Deus, da permissividade, que nós estejamos atentos para não pedirmos, não exigirmos aquilo que irá nos prejudicar, mas que o nosso pedido, o nosso desejo esteja sempre em conformidade com os nossos pais, com o nosso Pai Celestial, mas também com os nossos pais terrenos, que o Senhor colocou nesse mundo para nos orientar e nos conduzir, ó Deus, como pessoas dignas. Então, Pai, abençoe cada filho que está me ouvindo nessa noite, nesse momento, cada pai também que possa entender, ó Deus, aqui os princípios, as formas de orientar seus filhos e que seus filhos recebam essas orientações, essas correções de bom grado, Senhor. Abençoe nossos lares, abençoe nossas casas, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja a cada dia. Livra-nos de todo mal, Senhor. Continue abençoando todas as famílias da face da terra. Eu oro, Senhor, pedindo por cada família que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Onde houver um pai, uma mãe, um filho, alguém, Senhor, nesse momento prostrado diante da tua palavra, meditando nessa palavra aqui junto comigo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde, livre-os de todo mal, Senhor. E edifique essas casas, ó Pai. Fazendo de nós, Senhor, pessoas cada vez melhores diante do Senhor, que é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que está sempre apto a nos socorrer em momentos, ó Deus, de angústia, de dificuldade, seja qual for os momentos. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial, onde podemos debruçar-nos na Tua Palavra, meditarmos e, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos uma parte, ó Deus, uma porção dessa palavra tão abençoada. Abençoa-nos, dê-nos um final de semana de paz e guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nossos corações. Amém. Que Deus os abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.